Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Uma doença inflamatória autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos como pele, articulações, rins e até o cérebro. O lúpus atinge principalmente mulheres na faixa de 15 a 40 anos. E fevereiro é o mês dedicado a debater essa condição que não tem cura, mas com o tratamento correto é possível levar uma vida normal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. Acho que a gente vem conversar sobre um tema, acho que muito bacana, né? A gente falar sobre o lúpus, mas eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre doença autoimune, ainda mais nos dias de hoje, né, Bruna? Eu acho que vai ser bem interessante, então acho que vai ajudar bastante os ouvintes. Com certeza, quem vai ajudar a gente hoje a entender tudo sobre lúpus, doenças autoimunes, é o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, José Eduardo Martinez. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao programa. É um grande prazer estar aqui. Esse espaço é valioso, né, na medida que a gente se propõe a dar informações cientificamente corretas no momento em que as informações que a gente vê na mídia em geral têm algumas críticas, né? Bom, doutor, vamos lá então esclarecer as principais dúvidas. Eu queria começar perguntando, na verdade, se o lúpus é uma doença comum. Não é. É uma doença relativamente rara. Fala-se muito dele também pela gravidade, né? Mas não é uma doença comum, né? No contexto da reumatologia, por exemplo, é muito mais comum as doenças não inflamatórias e não autoimunes, como, por exemplo, a osteoartrite, conhecida por artrose, a fibromialgia. Mas no contexto de que, eventualmente, é uma doença que pode ser grave, eu friso eventualmente, ela acaba chamando muita atenção. E também chamando a atenção por pegar pessoas jovens, né? Então, quando você fala em reumatologia, sempre se pensa no idoso. Não é verdade, mas particularmente o lúpus atinge particularmente mulheres jovens. Doutor, e o que é a doença lúpus exatamente? Porque você falou de ser inflamatória e não inflamatória, né? Algumas doenças reumáticas. O que é o lúpus? Então, nós temos um sistema de defesa, que é conhecido por sistema imunológico, que tem vários mecanismos de nos defender. Quando esses mecanismos têm defeitos, quando esses mecanismos não atuam eficientemente, eles podem, no lugar de nos defender, gerar processo inflamatório. Por exemplo, no lúpus, a gente tem produção de anticorpos que fazem isso. No lugar de defender, produzem inflamação. E aí, conforme o anticorpo, conforme o perfil do paciente, você pode ter inflamação em vários órgãos ou tecidos. Por isso que não é assim, todas as lúpicas são iguais. Nós temos, como você citou na introdução, pacientes que têm apenas alterações de pele e articular. Quando eu falo apenas, parece simples, mas algumas lesões de pele são muito extensas. Outros já têm envolvimento de rim, de sistema nervoso central, coração e pulmão, o que requer um cuidado maior. Então, quando a gente faz um diagnóstico de lúpus, independente do que se apresenta na nossa frente, é muito importante que a gente faça um rastreio para buscar o perfil individual e o perfil de gravidade. E o que faz variar de uma pessoa para outra? Não, acredite que o perfil é uma herança que a gente chama de poligênica, ou seja, vários genes estão envolvidos na produção do lúpus. Isto pode ser um fator de diferença. Outro fator são os gatilhos ambientais, né? Pele tem muito a ver com sol, alguns vírus. Então, nós não sabemos exatamente o que causa a variabilidade, mas a gente tem pistas. E, frente a um paciente, na história clínica, a gente busca quais são os gatilhos, se há antecedentes genéticos, familiares, e a gente tenta identificar como é que é o perfil daquele paciente.
Doutor, quando a gente fala dessas inflamações, elas seriam assim, como, né? O quanto? A pessoa tem febre, ela tem dor, o que é exatamente que a pessoa sente se pega as articulações, ou se pega o rim, ou se pega... Como é que a gente descobre que tem essa doença? Então, vamos lá. Como é muito complexo, eu vou ter que fazer compartimentalizado, né? Por exemplo, há sintomas gerais, sim. Febre, fraqueza, emagrecimento, falta de apetite, boa parte dos pacientes tem. Aí, olhando cada um dos fatores, a pele é muito envolvida. E a fotossensibilidade, ou seja, um paciente que tomando sol fica muito mais avermelhado do que as outras pessoas, as pessoas olham e falam, puxa, você está muito vermelha, o sol está fraco, como é que está vermelho? É um fator para pensar. Umas manchas que envolvem o rosto. Existe uma mancha clássica chamada asa de borboleta, que o rosto fica mais avermelhado. É um exemplo. Queda de cabelo, algumas vezes cicatricial, outras vezes uma queda de cabelo, não qualquer queda de cabelo. Acorda e tem cabelo no travesseiro. É muito comum queda de cabelo quando lava, quando penteia. Esse não é o problema, né? Mas é muita queda de cabelo, né? E manchas avermelhadas, não só no rosto, mas um predomínio de áreas de exposição ao sol. Vamos para a articulação. É uma artrite, ou seja, uma inflamação nas juntas que causa dor, inchaço e aumento de movimento. Mas, curiosamente, a artrite do lúpus não costuma deixar sequelas no longo prazo. Isso ajuda a gente também a distinguir uma doença de outra, porque às vezes as doenças se apresentam de forma parecidas. Outro órgão envolvido é o rim. O rim, quando inflama o aparelho de filtração do rim. Então, o paciente não filtra adequadamente o sangue, vamos chamar assim. E ele começa a ter um inchaço generalizado, a pressão pode subir, pode alterar a urina, inclusive a cor da urina, com presença de sangue, né? Então, você veja que há várias manifestações, e aí o médico que recebe o paciente tem que ter o conhecimento do lúpus e fazer a suspeita. A partir da suspeita, faz a investigação laboratorial. Né? Alguns se apresentam, por exemplo, com uma inflamação no coração, uma pericardite, uma miocardite. A apresentação é muito florida e variada. Né? Existem, sim, manifestações mais típicas, como eu citei, a mancha chamada em asa de borboleta, a fotossensibilidade, a artrite. E existem outras que não são tão comuns e não são tão clássicas. Aí o médico experiente ou o médico que conhece a doença vai fazer a suspeita e vai buscar a causa. Eu comecei falando que é uma doença de mulher jovem. Não é totalmente verdade, ou seja, quem tem lúpus em criança e tem lúpus no idoso. Mas um quadro desse, nesta faixa mais jovem, é outro fator que faz com que o médico suspeite da possibilidade. E por que as mulheres são as mais afetadas pelo lúpus? Na verdade, o nosso sistema é muito interligado e os hormônios também ajudam a modular a imunidade, né? O que a gente percebe? Que o fator hormonal deve ser aí um fator determinante nessa preferência. Tanto que são mulheres depois do início da menstruação e cai muito a prevalência do lúpus pós-menopausa. Então, isso é um fator que faz a gente pensar que o estrógeno faz toda a diferença. Existe também, como eu falei na herança genética, algumas associações com genes que são mais predominantes em mulheres, né? Mas predominantemente a questão hormonal nos parece que é o fator mais evidente. Repare que quando eu falo nos parece, eu acho, é porque na literatura há discussão sobre isso ainda. Fevereiro Roxo é o mês dedicado à conscientização sobre lúpus. Assunto para o Band News Informa, que está recebendo o reumatologista José Eduardo Martinez. Camila Rich, com você. Doutor, existe uma propensão da pessoa desenvolver essa doença por ser uma doença autoimune? Existe, assim, dá para falar, olha, essa pessoa tem mais chance que ter de outra ou não? Na verdade, existem famílias onde a presença de doenças autoimunes é mais comum. Não só a presença de lúpus, mas outras doenças autoimunes. Então, se a gente
na história clínica, eu tenho antecedente familiar, minha mãe, meu irmão, minha irmã já tem uma doença autoimune, isso reforça para a gente a possibilidade, né? Mas nós temos casos que surgem como primeiro na família, né? Que são os casos que, de alguma forma, são desafiadores, mas sim, há uma predisposição genética numa herança que alguns genes são mais, geram essa predisposição. Uhum. E uma pessoa, uma vez que essa doença apareceu, né, ela vai ter eternamente isso, ou pode nunca mais, pode ter durante um período e aí o lúpus diminui, não se manifesta, existe isso? Então, é uma doença crônica e quem tem lúpus tem lúpus. O que pode ser é haver um período de remissão, ou até uma remissão permanente. Insisto que varia de paciente para paciente e de situação para situação dentro daquele paciente. Nas doenças crônicas em geral, e não é só em lúpus, a gente tenta evitar a palavra cura. Porque se eu falo em cura, eu estou prometendo que nunca mais vamos ter problema. E nós não podemos fazer isso. Então a gente fala em remissão. E aí outro verbo difícil para o médico é o pode. Pode, né? Pode, mas também pode não acontecer. Então, assim, fazendo o tratamento direitinho, principalmente naqueles casos com mais controle, que o diagnóstico é feito precocemente, a pessoa pode ter uma excelente qualidade de vida e, eventualmente, ficar sem sintomas. O que a gente não tem segurança é de que o paciente vai poder fazer tudo isso não tomando remédio, né? A gente sempre tem que pensar em que alguma medicação é necessária. E mais importante que isso, fazer uma vigilância. Ou estou bem há muito tempo, não estou sentindo nada. Vá de qualquer forma no seu médico, periodicamente, de acordo com o que ele programou, para fazer uma vigilância. Isso vale a pena. Fatores hormonais, infecciosos, genéticos e ambientais podem, combinados, dar algumas pistas sobre as doenças autoimunes, como é o caso do lúpus. O Band News em Forma abriu espaço para esclarecer dúvidas sobre essa condição que ainda intriga a própria comunidade médica. O nosso convidado é o reumatologista José Eduardo Martinez. Doutor, quais são as complicações mais comuns relacionadas ao lúpus? De acordo com a manifestação, a gente tem algumas preocupações. Algumas das lesões de pele podem deixar cicatrizes. Como a apresentação também na pele é variada, em algumas desses momentos a gente pode ter algumas lesões cicatriciais. A articulação nos preocupa um pouco menos, por em geral não ser uma artrite deformante. Já o rim, se não diagnosticado precocemente, tratado adequadamente. A gente tem um protocolo que o mundo inteiro segue o mesmo protocolo e nós temos os remédios no Brasil. Ele pode levar a um déficit de filtração renal, ou seja, a uma insuficiência renal. E aí nós podemos ter situações como a manutenção em diálise, transplante e assim por diante. O envolvimento vascular também tem que ser cuidado, né? Obstruções de artéria ou mesmo alterações venosas tem que ser cuidado, porque eventualmente uma alteração de circulação pode comprometer a saúde do membro envolvido. Essas são algumas das complicações, né? Sistema nervoso central. O paciente eventualmente pode ter alterações que levam a um acidente vascular cerebral precoce. Então, uma jovem ou um jovem que de repente tem um acidente vascular cerebral fora da idade habitual, a gente tem que pensar que ela possa ter lúpus. E aí eu queria fazer um parênteses, se você me permitir. Claro. Alguns pacientes com lúpus têm um grupo de anticorpos chamados anticorpos antifosfolípide, que são anticorpos que favorecem a trombose e essas manifestações que eu citei, como AVC e infarto. Importante dizer que pacientes sem lúpus também podem ter esse anticorpo. E aí seria o que a gente chama de síndrome antifosfolípide. Veja a complexidade. Não adianta o paciente ficar pensando o que eu tenho, o que eu não tenho, será que o que ele está falando é isso? Tem alguma dúvida? Procura o seu médico. Tem uma conversa, né? Não tentar adivinhar o que tem apenas pela informação que recebe. O médico está lá para isso.
Doutor, você falou sobre medicamentos, tem um controle? A pessoa, por exemplo, ela vai tomar, a pressão alta, que as pessoas tomam remedinho, a gente sabe que está super controlada. O lúpus tem um medicamento que você vai estar seguro e bem controlado se estiver tomando ele? Na verdade, é individualizado. Conforme a manifestação, é o tratamento. E aí, alguns requerem, talvez, um grupo maior de tratamento. Então, é possível, sim, o controle. O médico tem que acompanhar, tem que ser bem tratado no momento certo, tem que procurar prevenir infecções. Eu vou citar um remédio porque foi muito motivo de controvérsia no passado. A hidroxicloroquina é o remédio básico em quem tem lúpus. Ele controla, mas ele diminui o risco de reativação. Esse é um dos exemplos de medicamento que a gente usa. Agora, em alguns momentos, tem que usar corticoide. Quem não gosta de usar corticoide, a gente gosta ao mínimo possível, mas em algumas situações é necessário. Medicamentos um pouco mais sofisticados, como os imunossupressores, também de acordo com a manifestação, eles são requeridos. Esse cardápio, vamos chamar assim, de tratamento, tem que ser individualizado e vale para cada paciente em si, não pro geral, tá? Doutor, a exposição à luz do sol pode ser um gatilho para desencadear o lúpus? Sim, é o fator ambiental mais importante. Todo paciente com lúpus tem que usar protetor solar regularmente. E a gente orienta um protetor solar não só no rosto, um protetor solar que seja renovado ou trocado várias vezes ao dia, e aí, de acordo com a marca do protetor solar, há uma orientação de trocar 3, 4 horas. Então, cuidado também com essas lâmpadas que a gente tem em casa, que também tem o raio ultravioleta. Então, o sol é um cuidado que a gente sempre presta atenção e orienta nossos pacientes. Doutor, e tem alguma medida que a pessoa possa tomar e aliviar fora os medicamentos? Por exemplo, hábitos, estilo de vida, isso tem diferença para o tratamento do lúpus? Eu diria, Camila, que estilo de vida tem diferença em qualquer doença. Um estilo de vida saudável permite que o paciente, no caso do lúpus, cuide da sua doença sem gerar risco de outros problemas. Então, é óbvio que um paciente que não faz exercício vai ter mais problemas de saúde do que faz. O cigarro é muito importante nas doenças inflamatórias. Quer dizer, é muito difícil para o médico tratar uma doença inflamatória, qualquer que seja ela, num paciente fumante. O excesso de peso tem que ser controlado. A gente já sabe hoje que a obesidade tem alguma relação com a inflamação. Então, eu não diria que essas medidas vão solucionar todo o problema do lúpus, mas vão ajudar muito para que a doença seja controlada. Eu insisto, vale para qualquer doença crônica, em particular as doenças reumáticas. A pessoa que tem o lúpus, que é uma doença autoimune, ela pode vir a ter outras doenças autoimunes? Ela fica mais suscetível, digamos? Existe sim a superposição de doenças, mas é comum, e eu diria que tem maior probabilidade. Mas, de um modo geral, a gente consegue fazer essa identificação e aborda as doenças necessárias. Muitas delas têm mecanismo em comum, o que permite também uma abordagem comum. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Dr. José Eduardo Martinez. Doutor, muito obrigado, por tirar nossas dúvidas sobre lúpus. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada, doutor, foi ótimo. O lúpus pode afetar qualquer gênero, mas as mulheres são maioria. Uma delas é a Osana Maria da Conceição, que recebeu o diagnóstico de lúpus há 12 anos. Depois do lúpus sempre vem umas coisinhas que o lúpus traz, e sei também que nem tudo a gente tem que colocar na conta do lúpus, mas eu digo que a gente não tem que viver em função de nenhum diagnóstico, né? De nenhum diagnóstico. A gente sabe que não é fácil, eu sei que não é fácil, que é muito difícil. Eu procuro sempre estar procurando
um meio de não ficar pensando, de não levar muito a sério para meu psicológico, entendeu? Mas não que eu não leve a sério o tratamento, eu levo sim muito a sério, mas não gosto muito de viver em função, também não gosto de viver muito me reclamando sobre o diagnóstico de lúpus. Eu tenho outro diagnóstico, eu tenho fibromialgia, eu tenho artrite reumatoide, eu tenho artrose nos 2 joelhos, depois do diagnóstico de lúpus veio umas coisinhas. E a fibromialgia, que não é fácil, né? Camila, algumas falas importantes, né, da Usana para a gente refletir aqui sobre doenças no geral. Ela fala sobre você não viver em função da doença. E tem muito a ver com aquilo que a gente fala de prevenção. O médico há pouco falou, né, como o estilo de vida é importante para você prevenir qualquer doença. Aquelas pequenas decisões que a gente toma no dia a dia, como isso impacta a nossa saúde a longo prazo. É isso, Bruna. E além do que, e novamente, né, repetindo o que você está falando de uma maneira diferente, mas para as pessoas entenderem, uma doença como essa, ela existe, né? Então, a partir do momento que a gente escutou agora o depoimento da Usana, ela existe, ela te dá a direção, né? Agora, o caminho pelo qual você vai passar, o como você vai encarar e viver isso, é você que vai escolher. Né? Então, cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua vida, a sua condição de vida, tanto física como social, como amorosa, cultural. Então, assim, a gente ter aquilo e ser diagnosticado com uma doença dessa, a gente tem que saber quais são as coisas que estão à nossa volta que a gente pode fazer para melhorar isso tudo. Então, essa consciência eu acho que é o mais importante, né? O não se vitimizar, o não deixar isso ditar a sua direção, mas sim só o caminho pelo qual a gente vai percorrer e continuar vivendo de maneira positiva. Como ter qualidade de vida com o diagnóstico de lúpus? Esse é um dos trabalhos da psicóloga Fabiana Bezerra, que atende mulheres com lúpus e que também recebeu o diagnóstico dessa condição. Fabiana, é um prazer enorme te receber aqui no programa. Seja bem-vinda. Obrigado. Para mim é uma oportunidade excepcional trazer conhecimento e falar um pouco dessa causa que é tão negligenciada. Bom, eu queria começar falando sobre a sua experiência. Como é que foi quando você recebeu o diagnóstico? Como que você se sentiu? E também se você soube procurar ajuda, né? Eu fui diagnosticada aos 14 anos. Na verdade, os primeiros sintomas começaram aos 14 anos. E era uma época muito difícil de conseguir especialista no país, de maneira geral. E eu sou do Nordeste, e era ainda mais escasso acesso a esse tipo de profissional. E eu comecei a ter muitos sangramentos, muita queda de plaqueta, fadiga, emagrecimento. E ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. E aí, quando finalmente a gente chegou no diagnóstico, a gente não tinha a menor ideia do que se tratava. E as únicas histórias que a gente ouvia falar a respeito de pessoas com essa condição eram histórias de pessoas que não tinham sobrevivido. Então foi muito desesperador, se eu pudesse nomear. Você acha que as pessoas que têm doença autoimune, hoje você trabalha com isso, você é psicóloga, o lado da psicologia ajuda demais as pessoas que têm esse tipo de doença? Não seria uma indicação, assim, quase que fundamental as pessoas fazerem um acompanhamento, se é que isso realmente também faz muita diferença, por ser uma doença que você tem que lidar com ela, tem que estar ali do lado. Como é que você trabalha com isso? Sim, e pensando assim, especificamente no lúpus, depois ampliando para outras doenças autoimunes. O que a gente tem de relato na literatura hoje é que muitas mulheres com lúpus, em geral, elas descobrem o diagnóstico na sua fase mais produtiva da vida, ali entre 15 e 45 anos, e, em geral, elas estão vivenciando um momento de estresse muito intenso na época do diagnóstico. O que não quer dizer que o estresse emocional causou o diagnóstico, mas que existiam fatores genéticos
hormonais, ambientais, que se alinharam com esse estresse emocional e isso desencadeou o processo do adoecimento, a eclosão dos sintomas. Então, muitas mulheres estavam enfrentando separações, demissões, processos de luto. Isso para nos dar uma amostra do quanto as questões emocionais são relevantes no processo do adoecimento. Um dos grandes gatilhos, inclusive, para aparecimento dos primeiros sintomas, né, como eu acabei de falar, e até para reativação. Muitas vezes o paciente ele está bem, ele está estável, está com sua doença em remissão, e enfrenta um processo emocional muito difícil, e isso pode ser um gatilho para o reaparecimento dos sintomas. Então, partindo dessa compreensão do quanto as emoções elas podem ser importantes, a gente precisa sim que as pessoas que convivem com essa condição, não é que elas não possam passar por momentos estressores na sua vida, que isso é impossível, né? Não existe esse mundo, mas que elas estejam de fato acompanhadas profissionalmente, que tanto quanto as suas medicações, o seu acompanhamento reumatológico, ela também seja acompanhada por profissionais de saúde mental, para que elas consigam conduzir o seu processo de uma maneira mais saudável, gerenciando o seu estresse, que tem a ver não só com o processo do adoecimento, mas com tudo que envolve a vida de uma mulher, para que ela consiga ter uma boa qualidade de vida. E eu vi uma publicação sua, porque você faz um trabalho também nas redes sociais, né? E você você traz o relato de uma pessoa que diz que tem desânimo, né? Que ela recebeu o diagnóstico de lúpus, ela não tem energia para sair da cama, para tentar, enfim, para continuar a vida, né? Como que você trabalha isso para a pessoa voltar a ter essa energia e seguir o tratamento para ter uma qualidade de vida depois do diagnóstico? Sim, e aí estão brincados dois conceitos, que primeiro, as pessoas com lúpus, elas podem sofrer de um sintoma chamado fadiga crônica, né? Por todo o processo biológico que vai acontecendo no seu sistema imune, medicações também, efeitos colaterais de medicações, toda a rotina médica, enfim, elas podem sofrer de uma fadiga crônica, que é um cansaço injustificável, né? Sem que ela tenha feito nenhum esforço físico que justifique, ela se sente muito desanimada, sem coragem. E nós temos também aí, muitas vezes, sintomas de alguns transtornos de humor, né? Que acabam também sendo diluídos aí, como depressão, ansiedade. E o que a gente trabalha com os pacientes primeiro no processo de aceitação daquela condição, porque muitas pacientes são julgadas externamente por essa fadiga crônica, principalmente dentro desse mundo sexista, né, que exige da gente, enquanto mulher, sempre uma potência máxima. Então ela já não consegue oferecer esse máximo de produtividade. Então a gente trabalha primeiro no processo de aceitar essa nova condição, e no processo de se comprometer com tudo que ela pode fazer para reduzir os danos que essa fadiga crônica pode trazer para a vida dela, seja através da prática de atividade física moderada, a psicoterapia semanal, a conexão com o grupo de apoio, a educação da paciente sobre o seu próprio tratamento. Então, são duas palavras fundamentais nesse processo: aceitação da sua condição e comprometimento com tudo que pode fazer com que ela volte a ter uma vida produtiva, ativa, satisfatória, uma vida que possa trazer prazer para ela, para essa paciente. Você acha, então, que, por exemplo, uma doença como lúpus, se tivesse um grupo de apoio, de terapia, ou sozinho, ou você conseguir fazer uma terapia, algum acompanhamento psicológico, é fundamental para ajudar nesse processo, né? Então, assim, poderia até existir, não sei se existem grupos
de mulheres que se encontram e que são orientadas por algum profissional para ajudar elas a passarem por isso. Não sei se você conhece ou tem, porque você atende particularmente, né? Uhum. Os grupos de apoio, eles são fundamentais. Eu sou fruto de um grupo de apoio, né? Eu sou baiana, e o grupo de apoio que me acolheu é um grupo que é uma associação chamada Lúpicos Organizados da Bahia. E foi graças a esse, eu tinha abandonado o meu tratamento, encontrei alguém no Orkut que fazia parte dessa associação, e essa pessoa me disse que eu não podia abandonar o tratamento, que eu podia morrer, pediu para procurar esse grupo, procurei, e eu voltei ao meu tratamento. Provavelmente vocês não estariam falando comigo aqui hoje, se não fosse a ação desse grupo. Essas associações, elas também fazem encaminhamento a serviços disponíveis para pessoas com lúpus, e são instituições que precisam ser fortalecidas. O Band News Informa vai chegando ao fim. A gente está conversando com a psicóloga Fabiana Bezerra sobre o tratamento de mulheres com lúpus. Fabiana, o tratamento muda muito o corpo da mulher, esteticamente falando? Nós temos aí um dos grandes desafios das pessoas que vivem com lúpus é exatamente lidar com as mudanças estéticas. Aumentam peso, podem fazer o cabelo cair, podem aumentar a maçã do rosto. Então, todas essas mudanças, elas são muito estigmatizantes. Eu diria até que é uma das maiores causas de preconceito e discriminação que as mulheres com lúpus sofrem, porque elas são comparadas com o que elas eram antes, elas são comparadas com as outras mulheres que não têm nenhum tipo de adoecimento, elas escutam que nenhum homem vai querer elas, que o marido vai deixar elas. É um processo muito desgastante, física e emocionalmente, mas a gente precisa encarar esse tratamento, né, para que a gente consiga colher esses frutos que a remissão pode trazer para a vida dessa mulher. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com a psicóloga Fabiana Bezerra. Conversou com a gente sobre esse trabalho que ela faz como psicóloga para pacientes que receberam o diagnóstico de lúpus. Foi o assunto hoje aqui do Band News Informa. Fabiana, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, agradeço a oportunidade. Quero deixar meu @ no Instagram para quem quiser me seguir. É o @ Mulheres com Lúpus. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Fabiana. Camila Hirsch, hora de ir embora. Quem quiser treinar com você, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. E assim, ouvintes, eu me despeço do Band News Informa. Essa foi minha última edição atrás dos microfones desse programa que eu tenho tanto carinho, que me ensinou a ver a vida com outro olhar, um olhar de carinho com a gente mesmo, de cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, para viver mais leve, viver com saúde, e que não seria possível sem o super apoio da minha parceira Camila Hirsch. Camila, muito obrigada por ter me acolhido e obrigada também aos ouvintes pela companhia nesses últimos anos. Eu fico emocionada porque foram 10 anos aqui na Band News FM, então eu só tenho a agradecer por tudo que a gente passou nesses últimos anos. Obrigada. Obrigada a você, Bruna. Tenho certeza que os ouvintes vão sentir sua falta, né? Eu vou sentir demais, adoro fazer o programa com você, mas a gente tem certeza que você vai cuidar de você saindo daqui, né? Porque a gente se emociona, a gente fica assim, mas eu sei que você vai cuidar. Em cima de tudo que, óbvio, você falou que você aprendeu muito, mas eu aprendia diariamente com você, o seu jeito doce, a maneira de apresentar o programa, a humildade e, ao mesmo tempo, o conhecimento que você tem e que você adquire das coisas de uma maneira simples. Então, eu tenho certeza que a gente vai sentir muito a sua falta, mas você vai estar brilhando por aí, Bruna Baroni. É isso, e o Band News Informa segue firme e forte aqui na Band News FM.
com a nova companheira de Camila Hirsch, Débora Alfano. Então os ouvintes fiquem ligados porque tem muita novidade por vir, né, Camila? Espero que sim, e estaremos aqui sempre, Bruna. Bom, ouvintes, vocês já sabem, quem quiser acompanhar as outras edições do Band News Informa é só acompanhar lá no site bandnewsfm.com.br, tem a playlist no YouTube e o nosso perfil no Spotify Band News Informa. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News Informa.